Leio na carta de Paulo, que escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, que dizem assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Palavras do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Colossenses é, em linhas gerais, uma batalha de Paulo contra os falsos mestres cujas mensagens prejudicavam o Evangelho de Cristo. E o interessante de Paulo, quer dizer, o interesse de Paulo, na verdade, era fortalecer a igreja para que ela não fosse atingida por falsos ensinamentos. Nos versos 1 ao 5 do capítulo 2, ele deu demonstração clara de seu empenho e esforço para que a igreja fosse fortalecida em seu coração, estivesse unida em amor e tivesse pleno entendimento a respeito de Cristo. Isso está lá no capítulo 2, verso 2. Nos dois versos que lemos, Paulo destaca 4 etapas na vida da igreja. Primeiro, eles receberam a Cristo, verso 6, assim como vocês receberam Cristo Jesus. A segunda etapa, eles aprenderam as verdades sobre Cristo. Lá no final do verso 7 está escrito, como foram ensinados. Terceira etapa, eles foram enraizados, edificados e firmados nele, lá no verso 7 também. E a quarta etapa, baseados nisso, eles deveriam continuar vivendo nele, em Cristo, verso 6. E Paulo acrescenta a importância de um coração transbordando de gratidão no finalzinho do verso 7. Você se sente abençoado ou abençoada por Deus? Talvez, antes de responder, você faça uma retrospectiva dos últimos dias ou semanas, avaliando os problemas que tem vivido. Problema de saúde, de relacionamento conjugal ou entre pais e filhos, problemas com o desemprego e etc. Alguns poderiam hesitar em responder a esta pergunta. Não sei que resposta você daria a esta pergunta feita. Você se sente uma pessoa abençoada por Deus? Talvez você diria, eu preciso de mais. Deus precisa me dar um pouco mais do que está me dando. E então eu novamente perguntaria para você, que motivos Deus tem para ser tão bom para com as nossas vidas? O que ele nos deve ou o que fazemos por ele que o prende ao dever de nos dar algo? O que aprendemos nas Escrituras é que somos pecadores, falhos e que nada merecemos. Por isso a palavra graça se tornou tão importante em nossa vida cristã. Deus nos dá gratuitamente, generosamente, sem que mereçamos nada. E por causa da graça de Deus, as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas, aí então olhamos para Jesus com os corações cheios de gratidão. É o que Paulo está ensinando aos Colossenses. Eles já tinham, mas Paulo os incentivou a continuar a viver
nele, conforme lemos no verso 6. Essa expressão continuar nele ou viver nele refere-se à nossa união espiritual com Cristo. Deixe-me dar um exemplo bíblico que ajuda na compreensão desta união com Cristo e o viver nele. Lá em João capítulo 15, verso 5, Jesus disse: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus se compara a uma videira. Você enxerta um galho na videira e quando o enxerto pega, a seiva da videira vai para o galho. Então, você espera que o galho comece a dar frutos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Estamos enxertados nele pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você recebeu Cristo como Senhor e está unido a Ele, como então será a sua vida de agora em diante, ou deste momento em que recebeu a Cristo em diante? Você recebeu um presente ao crer no Evangelho. Graça. Agora, veja como viver e desfrutar deste presente. Spurgeon, um pregador famoso do século XIX, disse a respeito deste texto o seguinte: se você realmente recebeu a Cristo, haja com confiança, com fé, ande nele, ponha em prática aquilo em que você acredita. Veja um homem que recebeu uma fortuna, sua bolsa está arrebentando. O que ele faz? Ele se comporta como um homem rico. Ele vê um luxo que o agrada e o compra. Há uma propriedade que ele deseja e a compra. Ele age como um homem rico. Amados, vocês receberam a Cristo. Hajam de acordo. Não banque o mendigo agora que uma riqueza ilimitada foi conferida a você. Paulo faz então uma descrição de 4 formas de vivermos esta vida unida a Cristo, vivendo nele, conforme o verso 7. Em primeiro lugar, ele se refere à expressão enraizados nele, em Jesus Cristo. A ideia de Paulo é do cristão como uma árvore que foi enraizado no solo, que é Jesus. Esta árvore está plantada em lugar seguro, protegido, onde pode dar frutos, porque o solo é saudável. Paulo está dizendo aos crentes de Colossos: é isso, continuem firmes, vivendo nele como árvores bem enraizadas. Apeguem-se a ele, fiquem firmes nele. Em uma tempestade, com ventos fortes, uma das coisas que nos chama a atenção é o limite até onde as árvores se curvam com a força do vento resistindo, sem serem arrancadas do solo. Elas resistem porque estão bem coladas no solo. Jesus fez uma analogia interessante na parábola do semeador em Mateus 13. Ele disse que o semeador semeou suas sementes e que algumas caíram em terreno pedregoso, mas o sol as queimou porque não tinham raiz. Jesus disse que estas plantas não tinham raízes. E na explicação da parábola aos seus discípulos, ele disse que isto significa as pessoas que recebem a palavra com alegria, mas como não têm raiz, duram pouco tempo e logo desistem. É fato que, mesmo estando com Cristo, passamos por problemas. Por isso é importante ter
raízes profundas. Sem esse enraizamento ao qual Paulo se refere, ficamos jogados de um lado para o outro com o risco de sermos arrancados pelas ventanias de ofertas duvidosas, como Paulo mencionou nos versos anteriores aos que lemos. Uma árvore plantada em solo fértil recebe todos os nutrientes que precisa para permanecer saudável. Se você está arraigado ou arraigada em Cristo, mesmo diante de situações adversas, secas ou tempestades, estará bem protegido ou protegida. O solo onde estamos plantados, Cristo, é consistente e seguro. Haviam falsos mestres entre os colossenses, dizendo que deveriam aprender algo diferente, fazer algo a mais, além de Cristo. E Paulo diz: não, finquem suas raízes em Cristo, fiquem firmes nele, é dele que brota a sua vida. Você pode dizer que está enraizado em Jesus? Você está andando nele, na expressão de Paulo? Uma sugestão para que você aprofunde suas raízes nele é conhecer a sua vontade através de sua palavra, andar em comunhão com ele e com a comunidade cristã. Conselhos descritos por Paulo na primeira parte do capítulo 2 de Colossenses. Mas vamos ao segundo ponto, quando Paulo usa a expressão edificados nele. Edificados nele. Aqui, a figura usada por Paulo vem da engenharia civil. Edificados nele. Nós somos um edifício e Cristo é o alicerce no qual estamos sendo construídos. Sem essa fundação, o edifício cai, não tem segurança ou resistência. Portanto, viver em união com Cristo significa permitir que Deus continue a nos edificar nele. Um dos meios usados por Deus para nos edificar em Cristo é através de sua palavra. E se isso é verdade, devemos então ter em mente que, se desejamos ser edificados em Cristo, precisamos ler, conhecer e praticar a sua palavra. Se eu desejo ser edificado em Cristo, eu preciso querer estar onde a palavra de Cristo Jesus, o Evangelho, é anunciado. Daí a importância da igreja na vida dos cristãos, das famílias. Jesus falou claramente sobre isso em Mateus capítulo 7, verso 24. Disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Vou lhe dizer algo que pode ajudar na compreensão melhor e desenvolver em sua vida esta experiência de enraizamento e edificação em Cristo, citando o que os teólogos chamaram de meios de graça. Meios de graça. São meios pelos quais Deus atribui bênçãos ao seu povo, à sua igreja, à sua vida. Quando Deus o tirou do pecado, das trevas, e o trouxe para o seu reino de luz, pela graça salvadora de Cristo, ele não o deixou à sua própria sorte, mas providenciou meios através dos quais você pudesse crescer e desenvolver a sua salvação, fortalecer a sua fé e continuar vivendo nele. Estes conhecidos meios da graça
dados por Deus para desenvolvimento da nossa fé são a leitura da palavra, a oração, a meditação, a adoração comunitária, as ordenanças do batismo e ceia do Senhor, a comunhão com os irmãos em Cristo. Por meio destas ações, podemos nos manter firmes nele, arraigados e edificados nele. Paulo ainda vai para um terceiro ponto que nos orienta neste andar em Cristo, e ele usa esta expressão firmados na fé. Firmados na fé. Ele acrescenta as duas expressões anteriores, como eu disse, enraizados, edificados e agora firmados na fé. Firmados na fé. Essa terceira ação é importante, e isso se dá também através da instrução das Escrituras, da Palavra de Deus. Cada domingo que você se levanta e vai à igreja, ouve a Palavra de Deus, ou nos momentos de pandemia, vem à igreja virtual, você ouve a Palavra de Deus, você está participando deste processo de fortalecimento da sua fé. Alguém afirmou que, se você negligenciar o ensino das Escrituras, você não poderá ser enraizado, edificado e fortalecido na sua fé em Cristo Jesus. Por último, Paulo vai fechar este verso de número 7, falando que o conjunto de tudo isso que ele disse tem que ser completo quando nós transbordamos de gratidão. Transbordar de gratidão. Esse é o último, mas não é o menos importante. Paulo encerra esta lista de orientações sobre como continuar vivendo em Cristo após tê-lo recebido como Senhor, sugerindo que haja ação de graças. Mas não é simplesmente gratidão, é transbordando de gratidão. Aquele que recebe a Cristo como Senhor, recebe um presente muito valioso. Eu nunca vi alguém receber um presente e ficar estático. No mínimo, a gratidão. O que dizer sobre o presente mais precioso, Cristo Jesus e tudo o que ele conquistou na cruz por você? Paulo disse que devemos ter um coração transbordando de gratidão. Alguém certa vez propôs o exercício da gratidão. Você deveria começar a listar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Faça a lista, escreva num papel e comece a ser grato por cada um destes itens. Agora, eu creio, na minha humilde interpretação, que Paulo não estava pensando aqui neste texto, talvez também, mas não apenas, nas bênçãos materiais e físicas. Se nos apegarmos apenas nesta linha de gratidão, haverá momentos em que não estaremos transbordando de gratidão porque não recebemos o que queríamos. Não alcançamos a cura que pedimos, não ganhamos o bem que esperávamos ganhar e etc. Deus tem assistido muitas revoltas de crentes ingratos por causa disso. Mas eu creio que Paulo está em outra dimensão. Ele está se referindo a uma dádiva de Deus que vai além das nossas expectativas físicas e materiais. Ele está dizendo: vocês receberam a Cristo Jesus. Você sabe medir as implicações deste acontecimento? Vocês receberam a salvação, a vida eterna, a
paz não circunstancial, o acesso a Deus pela oração e tudo isso de graça, porque Ele te ama. Olhe para o que vocês aprenderam. O ministério salvador de Jesus, sua crucificação, sua morte e ressurreição, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a sua vida. Então, a frase de Paulo sobre transbordar de gratidão não é algo que devamos nos esforçar para fazer, mas deve ser uma ação natural do crente, consequência de quem tem consciência de que recebeu um presente inestimável. Disse o salmista: bendiga ao Senhor, minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, verso 2. Concluo esta minha palavra aos irmãos, dizendo que, ou desejando, que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida e sobre a vida da igreja. Que a orientação de Paulo à igreja de Colossos seja também para a nossa igreja e para cada um de nós em particular. Um dia você foi alcançado, você foi alcançada pela graça de Cristo, que lhe presenteou com uma salvação e vida. Na linguagem figurada de Paulo, você é aquela árvore cujas raízes precisam estar firmes e profundas no solo bom e fértil que é Cristo. Você é aquele edifício que está sendo levantado sobre uma base sólida que é Cristo, o firme fundamento. Que nada, nenhuma tempestade, dificuldade, tremor possa abalar a nossa fé, mas prossigamos andando nele, vivendo nele, firmados nele, com os nossos corações transbordando de profunda e sincera gratidão. Amém.